Olá, você que acompanha 88,7 FM, Jovem Pan Blumenau, aqui no YouTube e também no Panflix. Hoje vamos falar sobre vinho. Estou aqui com a Yara Hildebrand, que é executiva da Caves Europa, aqui do Vale do Itajaí, né, distribuidora e importadora de vinhos, e também com sommelier e coordenador comercial, é isso, né? Júnior Bibiano, sejam muito bem-vindos, obrigado por conversarem com a gente um pouco sobre vinho. Minha primeira pergunta é o que é Caves? O que é a Caves Europa e também o que significa Caves? Bom dia a todos. Muito obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando de um assunto que é tão interessante, né, para o consumidor brasileiro. Cava é um ambiente subterrâneo que nós podemos chamar de adega, né, ou de armazém. É um local onde se armazena vinhos, principalmente vinhos com potencial de guarda. Uhum. E o que é a Caves Europa, essa distribuidora e importadora de vinhos? De onde que é? Há quanto tempo atua no mercado? Em rede social também, @Caves Europa, é isso? Porque pelo que eu estava olhando aqui na rede social, tem algumas curiosidades do mundo do vinho, tem esse produto aqui bem bacana. Caves Europa é uma empresa que nasceu em Timbó, no ano de 2017, um pouquinho antes da pandemia. E em 2021, novembro de 2021, ela veio para Indaial. A Caves Europa nasceu especialista na importação de vinhos portugueses, né? Em 2021, ela não sofreu, né? Ela se juntou a uma operação existente numa outra importadora, que já importava vinhos argentinos e chilenos. Então, passou por uma espécie de fusão e hoje, então, importa e distribui para todo o mercado nacional vinhos portugueses, argentinos e chilenos. Sim, as redes sociais Caves Europa, você nos encontra como Caves Europa no Instagram. O nosso site é caveseuropa.com.br. E lá no Instagram nós temos o Linktree, que dá acesso direto ao próprio site, que dá acesso direto à nossa equipe interna, os números de WhatsApp. Acredito que até o meu também esteja lá, você consegue falar diretamente comigo através do Linktree da Caves Europa. Hoje nós distribuímos vinho para todo o território nacional, atendemos os segmentos de supermercado, empórios, adegas e restaurante, através de representantes comerciais. Bacana, e qual que é, vamos dizer assim, o mercado do vinho, né? Hoje em dia ele está crescendo bastante, até uma pesquisa da Wine Intelligence diz que o mundo do vinho, o consumo do vinho no Brasil subiu de 1,93% taças de vinhos per capita para 2,5, para 2,5, ou seja, cresceu bastante o consumo dessa bebida, do vinho aqui no nosso país. Então, vocês percebem esse crescimento mesmo? Como vocês estão atuando de acordo com esse mercado e como vocês veem o mercado do vinho atualmente no Brasil? Um mercado promissor. Porém, entretanto, a concorrência está bastante acirrada, né? Acredito que o advento pandemia contribuiu positivamente para que esse consumo per capita tivesse esse aumento bastante significativo num espaço de tempo pequeno, né? Porque sair de 1,9 para ir para 2,5 num espaço de 2 anos e meio, é um aumento bastante significativo. O mercado está aquecido, né? Nós, como importadores, temos muitos concorrentes, porque, como todo negócio promissor, existem, né, as pessoas que enxergam muita facilidade no setor, então embarcam, investem. Alguns dão muito certo, fazem sucesso, contribuem bastante para essa nossa cultura do consumo de bons vinhos, trazendo bons vinhos, assim como a Caves Europa, e outros, né, a própria seleção natural de mercado e de qualquer negócio, como é de qualquer negócio, acaba fazendo com que os aventureiros não se procriem, né, no negócio. Até perguntar para o sommelier, né, um pouco mais especialista na parte do consumo, vamos dizer assim. No Brasil, essa média de 2,5 é alta? Como que é a média mundial do consumo de vinhos? Ainda é baixa. Na Europa, o consumo é entre 8 litros
per capita por pessoa ano, né? Então a gente tem um mercado muito grande ainda para crescer. E como que se avalia esse mercado brasileiro nesse constante crescimento que a gente está tendo no passar dos anos, né? Essa pesquisa atrás de 1,93 litros em 2019 para 2,5 agora em 2022. No caso, no ano passado, né? Dá uma expectativa de mais crescimento ainda aqui no Brasil? Como que você está avaliando essa questão do consumo em si? Tá a expectativa positiva em relação ao consumo. As pessoas começaram a tomar vinho mais cedo. Antes começavam a tomar a partir dos 25 anos, então hoje as pessoas se interessam antes a consumir vinho. E também desperta interesse. Tu começa a tomar um vinho por hobby, se torna um estudo e depois tu não volta mais. E esse mundo do vinho é um mundo complicado? É um mundo fácil de entrar? Quais são as dicas que vocês dão? Eu, por exemplo, entendo pouco assim de vinho, dei uma pesquisada antes de fazer a entrevista, mas admito que entendo pouco. Para mim parece um mundo extremamente amplo, isso eu sei que é, mas difícil de entrar. Como que é esse mundo do vinho? É um mundo fácil. A gente que cria, digamos assim, barreiras, né? É uma bebida como qualquer outra, só tem um processo diferente de fazer. O vinho se torna mais gastronômico, que outras bebidas você não consegue ter essa conjunção assim. E é fácil, é a pessoa procurar entrar no mundo do vinho, procurar um pouco de conhecimento que vai. Até comentaram que a Caves Europa tem aí um projeto de desmistificar o mundo do vinho, né? Que projeto que é esse? Quais são os objetivos da empresa? Quando nós começamos esse negócio de importar e distribuir vinhos, nós começamos porque eu gosto muito de vinhos, porque o meu marido gosta de vinhos, e a gente encontrava dentro da nossa convivência, dos nossos amigos ali, amigos que gostariam de também consumir o vinho, mas estavam muito presos à questão de eu não conheço de vinho. Então, a gente quer, acho que um dos grandes objetivos da Caves Europa é essa desmistificação, né? Falar do vinho como uma bebida, como qualquer uma outra, né? Falar de maneira mais leve, descontraída, para que para que o brasileiro perca um pouco esse medo de se arriscar. Porque o vinho, como tu pontuou antes, é um espaço de estudo gigantesco. Mesmo o Bibiano, com a formação em sommelier, com a vivência diariamente nesse mercado, nesse nicho, com todas as oportunidades que teve de fazer a harmonização de vinho, mesmo para ele, alguém vai fazer uma pergunta para ele referente a vinho que ele não vai saber responder ainda. Exato. Porque o universo do vinho é uma fonte de conhecimento inesgotável. Então, o que eu diria assim, arrisquem-se. Você não precisa saber de vinho para consumir vinhos. Você busca, estuda o básico, se você ainda não é um consumidor, um apreciador, procure identificar o começo. Por onde se deve começar, né, a apreciação dessa bebida, e arrisque-se, prove quantos rótulos você puder, de quantos países você puder, de quantas uvas você puder, porque é isso que vai formatar uma base de conhecimento né, no sentido de palatável, de aroma, de tudo. E estude sobre a bebida, porque é muito gostoso. O vinho tem... através do aprendizado e tudo, ele proporciona a gente diversas oportunidades de convivência com pessoas de vários nichos. Eu digo que o vinho, ele o consumir o vinho nos possibilita a oportunidade de viver experiências incríveis e de contar histórias e de saber histórias de outras pessoas. E uma pergunta que eu tenho, já que vocês falaram de desmistificar o vinho, eu sempre me perguntei muito por que de um país para o outro muda, por que de uma região para outra muda, quais são as diferenças dos vinhos de cada lugar, né? Sim. E eu acredito que isso pode ter também relação com a forma como é feito, então eu também quero fazer essa pergunta, como que é feito o vinho? Regiões, digamos assim, mais frias produzem vinhos
com uma acidez mais acentuadas. Regiões terroir, né? A gente fala que é onde produz o vinho, as vinhas. São vinhos mais estruturados. Então, no caso, cada um vai escolher seus próprios vinhos, provando e descobrindo, né? Muda sim. Um vinho da uva Cabernet Sauvignon, que é a uva mais universal, né? Que muita gente conhece. Um vinho produzido na Serra Catarinense, dessa uva, e o outro vinho produzido lá na Serra Gaúcha, da mesma uva, mas são 2 terroirs diferentes. As vinhas foram plantadas em dois terrenos diferentes, né? Só isso já é o suficiente para que esse vinho de um mesmo país, mas de 2 estados com terroirs diferentes, que ele seja diferente, né? Diferente um do outro. É a mesma uva, né? É o mesmo estilo de vinho. Tá, mas por que é diferente? Por conta do terroir, o conjunto da terra onde ele foi plantado, da situação climática, de como aquela vinha foi tratada, de como a colheita foi feita. Tudo isso contribui para que haja essa diferença. Altitude, temperatura. Tudo. E existe um consenso sobre onde tem os melhores vinhos do mundo? Onde que estão os melhores vinhos, ou vai de gosto de cada um? Não, vai do gosto de cada um. Hoje tu encontra vinhos excelentes em várias regiões, né? E o vinho bom é aquele que você gosta, né? Uhum. Então, por isso que não dá para levar a risca que aquela região vai ter o melhor vinho. E quais são os vinhos que vocês gostam? Que vinhos que vocês gostam de tomar, gostam de degustar? Com o que vocês gostam de degustar esses vinhos? Para contribuir um pouco com o consumidor, ali acerca da resposta do Bibiano, existe o vinho, o melhor vinho, a melhor região que, né, vai produzir o melhor vinho. Existe para uns e para outros não. Eu não sou conhecedora de vinhos de formação, porque eu não tenho a formação de sommelier, nem sou enóloga, né? Sou a executiva da Cavs Europa. Então, eu concordo muito com essa fala de que o melhor vinho é o que você gosta, é o que o seu paladar gosta, né? Então, as minhas escolhas, eu gosto de Cabernet Franc, né? Gosto de Petit Syrah. A gente tem um vinho dentro do nosso portfólio que é um corte, que é um vinho produzido com 3 uvas. Que é a Petit Syrah, Grenache e Mourvèdre. São uvas bastante distintas, produzidas em um solo vulcânico. E para mim, do nosso portfólio, é a minha preferência de vinho. Eu gosto daquele vinho que foi produzido, né? As uvas foram produzidas naquele solo e nesse corte, né? X% de uma uva e tal. Então, e gosto de vinhos, que é o importante, né? Não tem assim, vinho é muito isso, depende da harmonização, depende da companhia, depende da temperatura. Então, acho que raramente uma pessoa vai dizer assim, eu não gosto do vinho da uva tal, né? Se o vinho está bem, está na temperatura certa, está harmonizado certo, está na companhia certa, está no seu momento certo, momento emocional, não tem erro. Uhum. É um conjunto, é um conjunto de muitos detalhes, né? Agora estamos numa época do ano assim mais fria, chegando o inverno, principalmente aqui na nossa região, que Blumenau, numa época do ano é extremamente quente, na outra época do ano é extremamente frio, e está chegando essa época do extremamente frio. O que tem de indicação, de orientação para as pessoas que gostam de vinho, até para quem não é muito fã ainda e não conhece, para começar nesse mundo agora nessa época de frio? Que pelo menos, assim, eu que sou um pouco mais leigo, vejo que é a época do ano que a galera mais consome vinhos, né? Em relação à harmonização, é uma época que a gente come os pratos mais pesados, né? Então tem que ser uns vinhos mais estruturados, com bastante fruta, acidez, vinhos gastronômicos. Então recomenda-se vinho tinto. Não quer dizer que a gente não vai conseguir harmonizar com vinhos brancos, né? Rosé. E sempre é o momento. O vinho você cria um momento que você está pronto sempre para tomar vinho, né? Então o vinho contempla sempre.
E dá para fazer ótimas harmonizações com os vinhos brancos e rosés. A gente ainda tem, e aí vem a história do desmistificar, né? Que vinho branco é um vinho para piscina, é um vinho para praia, que o rosé também segue essa mesma linha, e tá certo. Mas os vinhos brancos, assim como os vinhos tintos, também tem na fabricação desse vinho, o vinho branco de alta gama, que é o vinho que passou por barrica, é um vinho que vem de um corte, que foi preparado para ser guardado por um tempo, com mais estrutura. Então, sim, dá para harmonizar os vinhos tintos, mas também dá para harmonizar no inverno, especificamente na época mais fria, para quem gosta e tem preferência pelo consumo do vinho branco, dá para fazer excelentes harmonizações. Como a gente fala de estrutura, né? Um Chardonnay é o vinho branco mais, digamos assim, com a estrutura mais próxima de um vinho tinto, que tu consegue harmonizar o ano todo. Então, ele é um vinho branco, né? Que tu consegue fazer várias coisas. Isso mesmo. Eu vou ser bem sincero que eu sou muito fã de queijo, né? Até falei ali no Jornal da Manhã que eu sou fanático por queijo parmesão, suíço, queijos variados, queijo de qualquer lugar do mundo. Eu sou fanático, só que geralmente eu tomo com uma cerveja. Mas o dia que Como você... que fica meio... Pois é isso que eu quero dizer. Qual que é a dica que tem pra mim? Que eu não sou do mundo do vinho, não conheço de vinho. Já tomei assim com meu pai uma vez ou outra. Meu pai também não é muito conhecedor, então só tomando assim pra... É bom. Sim. Mas qual que é a orientação que vocês me dão, por exemplo, pra mim, que gosto de queijo, já consumo queijo sempre com cerveja, pra trocar essa cerveja pelo vinho, e por quê, assim? Olha, te aconselho a mudar logo, tá? Não, porque, como eu te falei, o vinho ele é bem gastronômico, né? E pra ti que tá começando no mundo do vinho, eu não sei qual queijo que você costuma, mas sempre consome vinhos com uma acidez mais acentuada, com os queijos que tu vai ver que a harmonização vai ser fantástica. Te aconselho um Pinot, um Merlot, aí depois tu vai para um Carmenet, vai subindo né, certinho, que você não vai ter harmonizações. Vamos fazer uma confraria do queijo com o vinho. Ele leva o queijo e a gente fornece o vinho. Aceito. Se tu estiver dentro, nós estamos. Fizemos aceito, essa harmonização lá na Caves Europa. Queijos já podia macios, estar com queijo aqui, inclusive. Queijos macios tu harmoniza com vinhos mais leves. Queijos mais estruturados, mais pesados, tu vai com Cabernet em diante, assim, tu consegue harmonizar perfeitamente. Legal, bacana. Eu queria te perguntar desse vinho aqui que me trouxe uma certa curiosidade. O que é esse vinho? Com o que esse vinho pode harmonizar especificamente? Me trouxe uma curiosidade do porquê que escolheram trazer esse vinho também, né? Então, esse vinho, a gente está agora pro Dia dos Namorados fazendo um trabalho com ele. Ele é um vinho pronto pro dia a dia, né? Pro consumidor, eu quero tomar um vinho. Não existe dia para tomar vinho, mas ele é um vinho do dia a dia que quando a pessoa quer um vinho pronto, prático, que não precisa decantar, um vinho com tanta estrutura, a gente começou a trabalhar com esse vinho agora. Sim. Essa é uma formatação de um kit. A Caves Europa importa esse vinho em garrafas, né, individuais, e para desenvolver essa ação de Dia dos Namorados e apoiar o nosso cliente lá no PDV, né, no seu ponto de venda, nós internamente, a equipe, está aqui a Silvana, que não está aqui sentada conosco, mas está ali, que é a nossa estrategista de marketing, criou essa embalagem, e aí nessa embalagem nós colocamos um vinho rosé e um vinho tinto, né? E chamamos que é o nosso kit do Dia dos Namorados. Então, nós temos 2 garrafas de vinho, pensamos que um rosé vai agradar muito o paladar feminino e o tinto vai agradar muito o paladar masculino. E aí nós começamos por um rosé e evoluímos para um tinto, e a Noite dos Namorados está pronta. Nós também temos um vinho que ele é especialmente para essa data também que a gente que tem, né? Ele é o Romanza, que ele é um corte de Cabernet Sauvignon com Carmenet. São 2 uvas, geralmente mulher gosta de um Carmenet e o homem gosta de um Cabernet. Então a gente tem um blend, que é um vinho bem com uma ilustração bem chamativa também para o Dia dos Namorados. Né? Sim, como eu falei no início da nossa conversa, a Caves Europa atende esses 2 segmentos de mercado, né? Os vinhos para supermercados e vinhos para empórios, restaurantes e adega. Para esse canal
de atendimento, restaurantes, empórios e adegas, nós temos o nosso Romance, que é um vinho que foi concebido, né, para os enamorados, né? É um vinho chileno e aí ele tem todo um vídeo que mostra os batimentos do coração com uma música ao fundo, bem lindo, bem lindo. E o vinho é isso aí que o Bibiano falou. Agrada muito o paladar masculino e o paladar feminino. E é um vinho com uma baita de uma estrutura, porque ele é produzido por uma família, Hugo Casanova, no Chile, que já estão na 4ª geração, é um dos maiores produtores do Chile. Então, sim, vinhaço. Então eu posso comprar, eu vou ganhar minha namorada. Vou me dar bem ali no dia dos namorados. Vai aumentar a moral. Passa o Instagram dela que a gente vai dar uma olhada qual é o tipo de bebida que ela anda tomando. E nós vamos te indicar o vinho perfeito. Até me causou um pouco de curiosidade que vocês comentaram que existe o vinho mais para o paladar feminino, o vinho mais para o paladar masculino. Por que tem essa diferenciação? Que vinhos que são mais para o masculino, mais para o feminino? Depende muito. As mulheres gostam de vinho mais leve e mais fácil de beber. O homem já gosta de um vinho mais estruturado, mais pesado, né? Então, por isso que a mulher gosta de bebida mais fácil de beber, né? Eu não chamaria de diferenciação, porque nós temos clientes que amam os vinhos estruturados, assim, que têm a preferência, né? Eu acho que depende muito do nível, né? De quando você começou e onde você já está. Porque o vinho, e por isso eu disse antes, que é importante quando você, eu quero consumir vinho fino, sabe? Eu não quero mais consumir o vinho de garrafão, né? Que é por onde a base de, sei lá, 80% das pessoas começa. Você começa consumindo o vinho de mesa, o vinho adocicado. E aí depois você, né, o aconselhado é você ir para um meio seco, né, que não é o vinho doce, mas também ainda não é o seco de vez. E aí depois você vai subindo na escala, né? Aí tem esse kit aqui em especial. Nele nós temos o nosso vinho de entrada, o nosso primeiro vinho seco, o da base, né? E depois o trajeto, né? O caminho a ser percorrido seria daqui você ir para um vinho intermediário, que seria um vinho reserva ou um reserva especial. E aí depois você chega no Gran Reserva, e aí você vai para os premiums e vai para o premium do premium. E aí depende onde você está. Acho que é mais ou menos essa analogia. Não chega a ser uma diferenciação. E como o Bibiano disse, nós gostamos mais de vinhos fáceis de beber, que a gente consiga beber ao redor da piscina ou sem a necessidade de harmonização, né? Os vinhos que são mais estruturados, eles trazem consigo alguns você não consegue apreciar se não tiver harmonizado, se não tiver o acompanhamento, se não tiver na temperatura certa. E aí, para nós mulheres, isso é um pouco mais complexo. Entendi. Mas depende, assim, como eu disse, tem mulheres que preferem esses vinhos. Vai de cada um, né? Vai de pessoa por pessoa, exatamente. Né? Tem mulheres que não suportam apreciar espumante. Por quê? Porque a espumante, mesmo ela sendo uma brute, dependendo de onde ela vem, ela não, né, vai ter um pouco de adocicado. Entendi. E agora, pra gente terminar esse papo, tá maravilhoso, tô até dando vontade de discutir degustar vinho. Mas de manhã... Vamos levar ele pra degustar de manhã, o vinho, não, né? De manhã é meio ruim, assim. Mas que dica vocês dão pra quem quer entrar no mundo dos vinhos de vez? Assim, como começar, por onde começar, aonde buscar as orientações pra começar? Sim. É como a Yara comentou, né? Sempre com vinhos mais leves, fáceis de beber, que a gente tinha falado. E... eu sempre, quando a pessoa me pergunta qual uva, como que eu vou começar a tomar vinho seco, eu sempre começo indicando um Pinot, Merlot, Carmené, e assim ele vai por diante provando, né? E é interessante ele sempre estar provando de países diferentes, que ele vai entender um pouco do terroir, regiões, né? Que ele vai se aprofundar mais no conhecimento do vinho. E daí vai tomar os prêmios, os grandes. Sim. É isso mesmo, assim, começar por baixo, começar tranquilo. Eu posso falar de como eu comecei, né? Eu tomava com os amigos, na época de balada, o vinho doce, o vinho de garrafão, né? Até mais barato, você comprava ali uma quantidade de litros daquele garrafão. E depois eu comecei a consumir o meio seco. É como uma espécie de preparação do paladar,
né? E a Caves Europa, ela não tem o vinho de mesa, não tem o vinho doce, mas a gente começa, o nosso portfólio começa dos vinhos meio seco. Inclusive, esse vinho que está no kit, o Ave Rosa, nós temos esse rótulo no meio seco. Então, você toma o meio seco, toma algumas garrafas aí, faz uma preparação desse paladar e depois se arrisca. Vai para um vinho seco, totalmente seco, né? Mas na gama de entrada, nos vinhos de entrada. Fica um tempo consumindo, como o Bibiano disse. Escolhe uma uva. Eu gosto da uva Carmenère. Consome a Carmenère do Chile, a Carmenère da Argentina, de Portugal, da França, de onde você conseguir. Para você identificar se eu gosto mesmo dessa uva, mas eu gosto essa uva no vinho daquele país. Aí você vai adquirindo esse conhecimento. E quando você tiver se sentindo preparado, vai para um reserva, que é o vinho intermediário, e daí você não volta mais para o meio seco, muito menos para o doce. Aí você já E aí o céu é o limite. E aí quando você se dá conta, você é um apreciador nato de vinhos. Perfeito, muito obrigado. Vou dar uma pesquisada um pouco mais aí, vou tentar entrar um pouco mais no mundo do vinho, que me interessou bastante. Mas fica o convite de verdade para a gente fazer uma harmonização com queijo. Eu acho super válido e para nós vai ser interessante, né, fazer a vontade já é grande, essa harmonização. E tenho certeza que quando você harmonizar o queijo certo com o vinho certo, você... Não vou dizer que você não volte para a cerveja, né? Porque a cerveja também é uma bebida muito boa. Eu consumo cerveja, gosto de cerveja, então não posso dizer para de tomar a cerveja. Mas tenho certeza que você vai começar aí no universo dos vinhos e nunca mais vai parar. Aceito, vamos marcar, com certeza. Tá marcado. Vamos marcar. Obrigado, né? Então, agradecer a Yara Hildebrand, que é executiva da Caves Europa aqui de Indaial, né? No Vale do Itajaí também, sommelier e coordenador comercial, isso, né? Júnior Bibiano. Muito obrigado, e esse conteúdo e outros aqui da Jovem Pan Blumenau você pode conferir no Panflix e também no YouTube, Jovem Pan Blumenau 88,7 FM. Apenas para destacar, né? O site é caveseuropa.com.br e no Instagram, @Caves Europa. Valeu!